Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História, o resumão do Marcão para a turma do oitavo ano, 81, 82, 83. Continuamos falando sobre a Revolução Francesa. Aí você me pergunta, professor, é muito extenso esse assunto? Ele é um pouco extenso. A Revolução Francesa é um assunto que demanda um pouquinho mais de tempo para a sua explicação. Olha só, nós vimos na postagem anterior a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. E o que aconteceu? Estourou a Revolução nas ruas. A Revolução Francesa, a partir dessa fase, nós vamos ter, na verdade, 4 fases. Tá? Temos, então, Revolução Francesa, oitavos anos, capítulo 2, página 26, página 41. Fases da Revolução Francesa. Então nós vamos ter primeira fase, 1789-1791. Assembleia Nacional Constituinte. É quando os deputados irão elaborar a Constituição para a França. Eu vou explicar fase por fase. Segunda fase, 1791-1792. Monarquia Constitucional. É quando o rei vai continuar sendo rei, só que vai obedecer uma Constituição feita pela burguesia. O que é essa Constituição? É as leis máximas de um país. Traduzindo, Luís XVI terá apenas um poder decorativo. Terceira fase, 1792-1795. A França passa pelo período chamado de República. Aí já não tem mais a figura do rei. Inclusive ele será guilhotinado. É a República e a Convenção Nacional. Eles irão reunir os deputados em uma convenção nacional e irão dirigir a França. Depois vem a quarta fase, 1795-1799. A República e o Diretório. O que é que vai acontecer? Irão tirar a Convenção Nacional, vai continuar o sistema republicano e agora é o Diretório. 5 indivíduos irão dirigir a França, por isso o nome Diretório. É uma fase são fases extremamente conturbadas, em que a burguesia vai lutar pelo poder entre os próprios membros da burguesia. Vai ser uma autofagia. Os burgueses irão se devorar. Na verdade será isso. Prometeram liberdade, igualdade e fraternidade. Ou a morte, mas eles só parece que lembraram da morte. Veremos isso. E a situação francesa, como é que está a situação do povo? Continua na mesma situação daquela época do Luís XVI, que eu já abordei com vocês em postagens anteriores. Vamos então à primeira fase. Primeira fase, 1789-1791, Constituinte. É um período de revolta popular ainda. A explosão da Revolução está muito tensa. Queda da Bastilha, prisão, onde eram levados os inimigos do rei, no 14 de julho de 1789. O povo derrubou a Bastilha, casas incendiadas, nobres mortos, invasão de igrejas. Realmente a França virou um caos. Muita violência ainda, era como se o terceiro Estado quisesse se vingar do primeiro e segundo Estados. Era uma insegurança muito grande. É o período chamado do Grande Medo, massacre da nobreza. Os nobres serão massacrados, muitos irão fugir da França e aqueles que ficaram acabaram perdendo a vida ou indo presos. Famílias inteiras foram trucidadas. E olha só, Luís XVI, o que ele fez? Ele vai ficar detido no Palácio de Versailles e depois ele será obrigado a reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte. O que vai fazer a Assembleia Nacional Constituinte? Ela vai preparar uma Constituição. Quem são os componentes dessa Assembleia? Deputados burgueses, deputados eleitos. O Luís XVI terá apenas um poder decorativo, como são os monarcas hoje. Tem apenas um poder decorativo. A Assembleia Constituinte vai elaborar uma Constituição e a Constituição vai atender aos interesses da burguesia. Essas leis estarão voltadas para a burguesia. Antes de terminar a Constituição, de fazer a Constituição e terminá-la, eles irão fazer a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 28 de agosto de 1789. Reparem comigo, a queda da Bastilha foi 14 de julho. Aqui é 28 de agosto do mesmo ano.
Então é um clima ainda do grande medo, está todo mundo revoltado nas ruas, a situação ainda continua tensa na França. O que vai ser feito então? Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Qual era o objetivo dessa declaração? É tentar acalmar a situação. A alta burguesia está no controle, são pessoas com poder aquisitivo muito alto, empresários, né? E esses indivíduos, banqueiros, e esses indivíduos vão, na verdade, querer que a coisa flua calmamente. Tanto é que nesse momento eles nem pensam na morte do rei. A monarquia iria continuar. E vai continuar por um período de tempo muito curto, por erro do próprio Luís XVI, pela sua própria incapacidade administrativa e de observar a situação que estava vivendo a França. O que prega então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Primeiro, igualdade de todos perante a lei. Não existe mais essa do cara ser nobre ou não ser nobre, porque as leis, na verdade, eram diferentes. Era uma coisa bem mais suave para a nobreza e muito mais rígidas para o terceiro estado. Então eles queriam uma igualdade perante a lei. Todos serão iguais perante a lei. Direito à propriedade, porque muitas vezes os bens eram confiscados pelo rei. O cara não pagava o tributo, perdia os seus bens. Agora a propriedade passa a ser respeitada. Direito de resistência à opressão política. Você pode reagir politicamente contra o governo. Só que não vai ser bem assim, não. Muito bonitinho no papel, mas na prática não vai acontecer, não. Vocês verão que os burgueses, entre eles mesmos, irão disputar o poder e muita gente vai morrer. Eles não vão aceitar a oposição. Essa história de liberdade, igualdade e fraternidade é para os outros, para contar a história, porque na prática não. Muita gente morrerá. Olha só, liberdade religiosa e principalmente uma oposição ferrenha à Igreja Católica. A Catedral de Notre Dame foi transformada no Templo da Razão. Tem discursos lá de deputados na catedral, enquanto um disse lá que o discurso dele inicial dizia assim: aqui é o templo da razão. A França não precisa mais de Deus. Esse foi o início do discurso. Para vocês terem ideia, como eles estavam se rebelando contra a própria igreja. 16 irmãs carmelitas irão morrer guilhotinadas por simplesmente não saírem dos mosteiros aonde estavam enclausuradas, nos conventos. Elas acabarão mortas. O que elas faziam? Oravam e no momento da morte, que elas iam para a guilhotina, faziam cânticos e louvores a Deus. Esse foi o crime das irmãs carmelitas. Liberdade religiosa, entre aspas. Mataram muitos membros da igreja, padres, bispos, as irmãs, por exemplo. E filosófica, pensamento e opinião, também é muito bonito, desde que você não falasse contra a Revolução Francesa. E se você me perguntar, professor, a Revolução Francesa modificou, na verdade, o comportamento do governo em relação ao povo? Não, continuava a repressão. Eles eram reprimidos na época de Luís XVI, por ser um governo absolutista, e continuarão sofrendo a repressão, mesmo tendo como pensamento os ideais iluministas que vão nortear a Revolução Francesa. Caríssimos, professor Marcão fica por aqui hoje. Vamos depois ver a segunda, terceira e quarta fase para aí sim finalizar a Revolução Francesa. Forte abraço do Marcão, rapaziada do 8º ano, sempre com esse objetivo. Fui!